Abra sua Bíblia, na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, nós vamos ler apenas um versículo. O versículo de número 7. O versículo de número 7. E vamos conversar com os irmãos, nós estamos num culto temático. Cristo é a nossa Páscoa. 1 Coríntios, capítulo 5. Se mesmo sentados, vamos ler apenas o versículo 7. Removei o fermento velho, para que sejais massa nova, sem fermento, assim como de fato sois, porque Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, já foi sacrificado. Penso que nós podemos ler juntos, porque está aparecendo ali no telão, é um versículo apenas. Vamos ler juntos então, irmãos, a uma só voz, bem bonito, o texto de 5, 7 da primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Por favor. Removei o fermento velho, para que sejais massa nova, sem fermento, assim como sois, porque Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, já foi sacrificado. Deus, nós estamos em Tua presença. O Senhor tem nos abençoado com muita alegria nessa noite. Nós podemos cantar ao Senhor, nós podemos entregar as nossas orações nas mãos do Senhor, como estamos fazendo, nós podemos contribuir. Mas agora, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor fale aos nossos corações de uma forma muito especial. Esconda-nos atrás da cruz de Cristo e edifica-nos com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Cristo é a nossa Páscoa. A festa da Páscoa é considerada uma festa cristã e ela é historicamente constituída há muitos anos. Há muitos anos. Todas as nações, durante todos os tempos da história, desde que a Páscoa foi instituída como festa cristã, celebram esse tempo. E ao longo da caminhada da história, ao longo da caminhada da festa, algumas inserções foram feitas. Nós não estamos aqui para avaliar essas inserções, para julgá-las, mas nós sabemos muito bem quais são. Ao longo da caminhada da história, foi inserido o coelho da Páscoa, o ovo da Páscoa, como símbolos de prosperidade. E nesse tempo, é um tempo onde as famílias se reúnem para se alegrarem e se presentearem com chocolate. Semana passada, porque hoje é o primeiro dia da semana passada, indo para o ajuntamento das tribos ali, participar de um evento, ali no centro de Alcântara, era humanamente impossível ver a porta da loja de tantas pessoas que estavam reunidas para comprar um simples ovo da Páscoa que não está barato. Não está barato. Mas, como eu disse, não nos compete criticar as tradições, apenas considerá-las como estamos fazendo aqui agora. O que de fato nos interessa é entender o verdadeiro significado da Páscoa, o que de fato esse evento tem para nos ensinar. Quando Paulo escreve aos Coríntios, e a gente sabe que a igreja de Corinto era uma igreja problematizada. Uma série de questões faziam parte das discussões diárias daquela igreja. Uma delas é a ressurreição de Jesus, entre outras coisas. Muitas questões. Questões de fundamentação ética, moral, teológica, filosófica, e uma série de questões. E a igreja era uma igreja que se alvoroçava a ponto de se dividir.
se dividia em pequenos grupos, que nós conhecemos como sendo facções. Uns seguiam Paulo, outros seguiam Apolo, outros seguiam Pedro, e era esse o perfil da igreja, porque cada um queria ter razão com relação às suas convicções, com relação às suas crenças e às suas opiniões. Paulo, obviamente, apóstolo do Senhor Jesus, na responsabilidade de trabalhar a unidade do corpo de Cristo e levá-los a ter um único pensamento, entra no contexto das discussões e vai arrumando os conflitos, as discussões, trazendo para cá, trazendo para lá, dizendo não é bem assim, vem para cá. E Paulo era um homem muito inteligente, extremamente inteligente. Além de judeu, tinha uma excelente formação. Como bom judeu, também observava as tradições. E como um intelectual, formado aos pés de Gamaliel, ele conseguia trabalhar muito com analogias, com comparações. Obviamente, Paulo tinha também o coração no Antigo Testamento. E há um momento em que Paulo começa a conversar com eles sobre a pureza do coração, a santidade da vida. E ele vai usar um elemento muito conhecido naquela época, que era o fermento. E ele vai dizer o seguinte, olha só, preste atenção, tem um fermento velho. Esse fermento velho vocês têm que tirar do coração de vocês. O fermento simboliza muitas coisas. Inclusive o próprio Senhor Jesus usou o fermento como símbolo do crescimento do reino de Deus. Ele falou, o reino dos céus é semelhante a um fermento. Mas neste particular, o fermento aqui simboliza a impureza dos corações, simboliza o pecado, o compromisso com o mal, com tradições religiosas macabras, se essa é a palavra que nós podemos usar. E Paulo está dizendo, olha só, preste atenção, vocês precisam abandonar todas essas questões e passarem a ter uma vida sem fermento, nada que possa levedar vocês, nada que possa prejudicar a vida de vocês, nada que possa prejudicar o coração de vocês. E quando Paulo fala isso, eu disse para os irmãos que Paulo era uma pessoa muito inteligente, gostava muito de trabalhar por analogias, por comparações. Paulo nos leva a meditar no texto que, no início do culto, nós lemos. Lá no texto do Êxodo, quando Deus chama Moisés e diz, Moisés, está na hora de vocês saírem do Egito. Mas lembre-se que quando Deus chama Moisés, se você conhecer bem a história e se lembrar da história bíblica, quando Deus chama Moisés para esse particular, para essa conversa, né, muito séria, 9 pragas já haviam acontecido. 9 pragas já haviam acontecido. Nós temos aqui meio que um duelo de deuses. O Egito era uma nação idólatra, era uma nação politeisticamente idólatra. Adorava o boi Apis, adorava o sol, adorava o Nilo e uma série de outros elementos da natureza ou animais. E Deus entra naquele contexto porque o povo dele estava escravizado lá, sofrendo nas mãos dos egípcios, e derrama uma série de pragas, mostrando que, na verdade, os deuses dos egípcios não eram absolutamente nada, que ele, de fato, era o Deus verdadeiro. E aí chega o momento da última praga. A última praga. E essa praga, ela é muito importante. Muito importante. O principal homem do Egito era o faraó. Era o soberano. Era o rei. E ele era considerado uma divindade. Filho do Deus Ra, do Deus Sol. Ele tinha autoridade para dar a vida e tirar a vida. Ele é a autoridade máxima, não apenas na dimensão política, mas na dimensão religiosa, sendo ele mesmo considerado uma divindade.
O seu filho iria sucedê-lo no trono, iria continuar a tradição religiosa. Mas a última praga mostra que ele era apenas um homem comum. E essa praga tem uma relação muito próxima com a Páscoa. Por quê? Deus chama Moisés e fala: Moisés, preste atenção. Este mês vai ser considerado o mês primeiro de vocês. A gente está falando do mês Abib, que para nós é entre março e abril. É o mês Abib, é o primeiro mês da nação israelita. Eles não comemoram como nós comemoramos em janeiro, eles comemoram entre março e abril. E vocês vão fazer o seguinte: vocês vão pegar um cordeiro, ele não pode ter mancha, não pode, tem que ser limpo, tem que ser novo, e vocês vão imolá-lo, e vão pegar o sangue dele, vão passar nos umbrais das portas, vão reunir as famílias, um cordeiro por família, vão reunir as famílias. Se a família for pequena, então chame o seu vizinho, não? Mas tem um detalhe, vocês não podem quebrar as pernas, nem nenhuma parte do cordeiro, vocês não podem. E também não podem deixar de comer nenhuma parte. Vocês vão cortá-lo e vão queimá-lo. Se vocês lembrarem da crucificação, quando já estava virando a tarde, e os judeus contam o dia diferente da gente, na viração da tarde para a noite já é a contagem do próximo dia. Os religiosos, os sacerdotes ficaram preocupados e foram até os romanos e disseram: nós precisamos tirá-lo de lá. E os soldados foram para quebrar as pernas de Jesus e também dos 2 ladrões. Mas Jesus já estava morto. E aí o texto do Evangelho diz: para que se cumprisse as Escrituras, nenhum dos seus ossos foram quebrados. Deus fala com Moisés: comam o cordeiro e se preparem, se arrumem, porque essa noite eu vou libertar vocês. E o que vai acontecer, Moisés, é muito sério. Vocês não podem sair de dentro da casa de vocês. Quando vocês entrarem na casa, vocês vão pintar os umbrais, vão entrar na casa, vão trancar a porta, vão comer o cordeiro e vão esperar. Vocês não podem sair até que o dia amanheça, porque eu vou passar por todo o Egito, e aonde não tiver o sangue, eu vou entrar e um primogênito irá morrer, tanto dos homens quanto dos animais. Essa será a Páscoa de vocês. Passagem. Isso é muito importante. Porque a passagem do anjo nas casas dos egípcios promoveu morte dos primogênitos. Alcançou o filho de Faraó, e aquele que se dizia Deus não pôde ressuscitar o seu filho. O que provava para ele e para todos os israelitas e para todos os judeus que apenas o Senhor é Deus e só o Senhor tem autoridade sobre a vida e sobre a morte. Certa vez Jesus falou uma coisa muito séria para as pessoas que o seguiam. Não temam os homens, não temam aqueles que podem tirar a vida de vocês. Temam aquele que, além de tirar a vida de vocês, pode jogar vocês no inferno. Somente Deus pode fazer isso. Somente Deus pode fazer isso. Só Ele tem autoridade para definir a eternidade das pessoas. O anjo passa, os primogênitos morrem, todos sem exceção, inclusive dos animais, mas para o povo de Deus, aquela passagem significava vida, libertação, salvação. Voltemos à questão do fermento, porque quando Deus fala com Moisés, diz o seguinte: vocês vão fazer pão sem fermento.
Vocês não vão fazer pão com fermento. Para que vocês não gastem tempo trabalhando a massa. Para que vocês não percam tempo, porque o tempo é precioso. E vocês precisam estar prontos para sair a qualquer momento. Quando eu der a ordem, vocês vão sair. Então, todo aquele ritual que eles praticaram e que deveriam ensinar os seus filhos, para que as gerações futuras lembrassem, mostra para a gente o verdadeiro significado da Páscoa. Quando Jesus vai até João Batista para ser batizado, João Batista olha e vê Jesus e diz uma coisa muito bonita: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A morte daquele cordeirinho, lá no Egito, salvou a vida de todos os israelitas. O sangue dele salvou a vida de todos os israelitas. Mas foi morte para os egípcios. Aquele cordeiro é anunciado por João como sendo Jesus Cristo. Paulo, na sua carta aos Coríntios, resgata a imagem do cordeiro lá do Êxodo e se lembra também das palavras de João e diz: ele, Cristo, é a nossa Páscoa. Cristo é aquele que passa pelas nossas vidas, trazendo libertação, trazendo cura, trazendo salvação. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário abre todas as possibilidades de restauração de comunhão com Deus. Porque é o sangue de Jesus quem resgata o homem das trevas, tira do reino das trevas e traz para o reino da luz. A pessoa de Jesus é tão importante, que a humanidade dividiu a história em antes de Cristo e depois de Cristo. Muitas pessoas não acreditam em Jesus como sendo Deus, como sendo Salvador. Mas todas as pessoas acreditam que Jesus foi um grande homem, um grande personagem, alguém de extremo valor, a ponto de dividir a história antes dele e depois dele. Eu fico pensando se de fato nós estamos entendendo que a Páscoa é muito mais do que uma representação icônica de um coelho ou uma guloseima como um chocolate. Eu vejo que muitas das vezes, meus queridos, a tradição, no momento da tradição, no ato da tradição, ela se torna muito mais forte para a gente do que o verdadeiro significado que ela pode trazer. É interessante que antes da tradição, nós temos uma percepção, depois da tradição, temos a mesma percepção de que é apenas uma tradição, mas no ato da tradição, ela passa a ter um significado muito mais contundente, a ponto de expressar as nossas crenças. É assim em todas as tradições. É assim em todas as tradições. E aí a gente acaba pensando o seguinte: muitos de nós estamos substituindo o significado pelo significante. Muitos de nós estamos substituindo a ideia pela pessoa. A ideia pela pessoa. E a ideia acaba se tornando tão forte para a gente, tão forte, que algumas pessoas, por não conseguirem alcançar os objetivos pretendidos pela tradição, como, por exemplo, comprar algum ovo, algum chocolate para o seu filho porque estão desempregados, ou porque está muito caro, porque não tem dinheiro, são capazes de atrocidades, como assaltar, como roubar. A gente vê isso em muitas tradições. No Natal, então, Dia dos Pais, Dia das Mães, nada contra a tradição, ela precisa ser vivida da forma correta, absolutamente correta. Todos nós entendemos que
o que está em torno desse momento é uma proposta capitalista. O objetivo é oferir lucro. E aí, o dinheiro toma lugar no coração das pessoas. E a gente, volta a dizer, a gente substitui o objeto que deveria ser adorado, que é a pessoa de Jesus Cristo, pela ideia. A ideia se torna mais forte, ela se torna tão forte, que se ela não for concretizada, nós podemos ter algumas atitudes muito delicadas, ou mesmo à margem da lei. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu fico pensando, por exemplo, em algumas igrejas, nós temos visto, ou pelo menos temos conhecido, que na virada do ano, de um ano para o outro, muitas pessoas, muitos cristãos, muitos irmãos vão para a igreja com as suas roupas brancas. Com as suas roupas brancas. Eu fico pensando como a tradição está enraizada na gente. Como ela já faz parte da nossa existência. E como nós não conseguimos perceber isso. E aí nós acabamos dando muito mais valor para uma caixa de chocolate do que para a pessoa de Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados, de uma forma absolutamente fantástica e absurda, até para a nossa mera compreensão. Um trabalho bonito de Deus na história, um trabalho de libertação lindo na história, usando o Cordeiro como tipo de Cristo Jesus, o sangue do Cordeiro levando vida e salvação ao povo dele. E essa história, ela se perpetua e chega até nós, como sendo a mais pura expressão do amor de Deus para cada um de nós, para mim, para você. E Ele quer passar pelas nossas vidas, Ele quer entrar em nossos corações, Ele quer entrar em nossa casa de uma forma muito gentil, muito bonita, muito educada, muito cortês, muito ética. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se abrir, eu entro. Se abrir, eu entro. Mas as portas do coração de muitas pessoas estão presas por tradições que não lhes permitem ser abertas, para que Cristo possa entrar e trazer de fato a libertação, a salvação para essas pessoas. Passa a tradição, amanhã nós estamos na verdade a semana começa hoje, né? Amanhã nós vamos caminhar com os nossos compromissos, não? E vamos esquecer, até que outra tradição venha. A gente vai seguir o ciclo da tradição, mas eu queria chamar a sua atenção para isso. A Páscoa não é aquilo que você pensa que é. A Páscoa é uma história de libertação, de salvação. Quem morreu por você na cruz do Calvário, meu querido, não foi um coelho, não. Foi um homem de carne e osso, que derramou o sangue dele, para que nós pudéssemos hoje estar aqui, ouvindo essa mensagem e celebrando a Ele pela libertação. Cristo é a nossa verdadeira Páscoa. Ele passou na minha vida, passou na vida de muitos que estão aqui e quer passar na sua vida também. Deixa Ele passar. Abre a porta do coração. Deixa Ele entrar. Transcenda a tradição. Ou a viva da forma correta. Da forma a adorar e a glorificar a Deus pela passagem dele em sua vida.
Eu penso que essa é uma noite que você precisa entregar a vida para Jesus. Eu penso que essa é uma noite em que você precisa deixar Cristo passar em sua vida. Eu queria que você pensasse muito sério nisso. Não sei se podemos ter alguém aqui à noite, hoje conosco, que ainda não entregou a vida para Jesus e não deixou Cristo passar em sua vida. Essa é a oportunidade que você tem de viver a verdadeira Páscoa. Uma Páscoa com Cristo Jesus passando em sua vida, trazendo para você libertação, cura e salvação. Nós temos alguém que quer deixar Cristo passar em sua vida, ou talvez você esteja afastado dos caminhos do Senhor, e esse é o tempo para você estar voltando. À minha direita nós temos, é só dar um sinal para a gente orar por você e abençoar a sua vida. Creio que não, creio que todos são crentes. À minha esquerda também nós temos alguém para entregar a vida para Jesus, para deixar Cristo passar em sua vida, ou voltar para os caminhos do Senhor. É só dar um sinal para que a gente possa estar orando por você. Penso que não, né? Então Deus te abençoe. Você que está conosco através da internet, se ainda não entregou a vida para Jesus, entregue a vida para Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Vamos celebrar o grupo de louvor, segundo momento também dos dízimos e das ofertas.